Olá, pessoas. Olá, segundo ano. Estamos de volta com nossas aulas, né, depois do período de férias. E aí, nesse retorno às aulas, nós vamos retomar o assunto da Revolução Industrial, acrescentar informações ao assunto da Revolução Industrial, que era o que nós estávamos vendo. Então, quem não está lembrado da aula, volta no canal lá. A última aula que eu dei antes das férias era a introdução à Revolução Industrial, que eu já falei o que foi a Revolução Industrial, já falei da época e tal, e disse que a informação maior é justamente que a partir do século XVIII, que é quando acontece na Inglaterra a invenção de máquinas a vapor, é quando as máquinas surgem para substituir a força humana na produção. E eu falei dos teares, e eu falei da invenção do tear que vai tornar o tear mecânico, movido por força não humana, não braçal, né? Então começam a surgir as primeiras indústrias que trouxeram impactos imensos para a vida. A vida nunca mais voltou a ser como era antes, porque começou-se a viver o que a gente chama de civilização moderna, né? Então vai surgir exatamente o que? A, a sociedade ela vai sofrer uma divisão nas suas categorias, porque ela vai ficar dividida basicamente entre burguesia, que era justamente os donos de indústria, as pessoas que tinham dinheiro para montar a indústria, para comprar máquinas, comprar matéria-prima e produzir, e o operariado, ou a classe assalariada, que ela vai ser aquele trabalhador que não era mais escravo, mas ele vendia, ele não podia montar uma indústria porque ele não tinha dinheiro, então a única coisa que sobrava a ele era vender a sua força de trabalho, ou seja, trabalhar, vender o seu tempo de vida e sua capacidade física em troca de uma coisa chamada salário, que é um dinheiro que você recebe por esse tempo de sua vida que você vende, e no final do mês você recebe esse dinheiro, e com esse dinheiro você tem que morar, comer, tomar remédio, e manter a vida para poder trabalhar. Então, eu falei para vocês também que o impacto negativo da Revolução Industrial foi justamente a poluição, que começa a aumentar por conta do número de indústrias que vão começar a surgir. Poluição dos rios, poluição da água, poluição da terra mesmo, dos lençóis freáticos da terra, porque se derramava produtos das fábricas, se derrama até hoje, e isso prejudica o meio ambiente, e a poluição do ar, não é? Então começa a haver esse impacto também social, porque vai ter duas categorias basicamente: a burguesia, que eram os donos de indústrias, os donos de fábrica, que era quem ganhava o dinheiro, e o assalariado ou proletariado, é o trabalhador da fábrica, é o trabalhador que vende o seu tempo, a sua força de trabalho em troca de salário. Então, a vida desses trabalhadores, ela não melhorou muito significativamente, porque eles tinham eles não tinham direito a férias, não tinham direito a 13º, não tinham direito à licença maternidade, não tinham direito a seguro-desemprego, não tinham direito a descanso semanal e trabalhava mais de 12 horas por dia. Então não havia direito trabalhista nenhum. Esses direitos trabalhistas foram sendo conquistados ao longo do tempo porque os trabalhadores começaram a se organizar para protestar. Trabalho infantil era uma coisa muito comum na Revolução Industrial. As pessoas praticamente não tinham infância. Uma mãe que trabalhava numa fábrica de tecidos, ela geralmente levava seu filho pequeno, porque não tinha com quem deixar para cuidar, levava, e aquela criança já começava a trabalhar ali muito cedo. Na Inglaterra existe relato de crianças que trabalhavam em fábricas de tecido, que muitas vezes eles, por ter os dedos finos, eles, quando se partia um fio de algodão ali, eles iam e davam nó novamente na linha, e a máquina muitas vezes decepava mãos, decepava membros daquelas crianças. E não havia nenhum tipo de proteção com relação a isso. A mesma coisa, acidente no trabalho. O trabalhador trabalhou, perdeu um membro, ficou com algum problema físico, ele era afastado, não tinha negócio de aposentadoria, não tinha nada. Tudo isso foi sendo conquistado porque o trabalhador começou a se organizar.
não é? Então, direito trabalhista não foi dado pelo patrão porque era bonzinho ou porque tinha pena ou piedade do trabalhador. Isso foram os trabalhadores que, ao longo do tempo, vendo-se explorados, eles começaram a se organizar. E uma das formas de organização que eles vão fazer é justamente montar um sindicato. O que é um sindicato? Sindicato existe para todas as categorias. Por exemplo, eu sou filiado ao Sindicato dos Professores do Estado. Então, o sindicato não tem nada a ver com o governo. O governo é meu patrão, digamos assim. Ele é quem paga meu salário. Mas se eu tiver algum tipo de problema ou se eu precisar de uma licença de saúde ou uma licença maternidade e o meu patrão, o Estado, me negar, eu posso recorrer ao sindicato. O sindicato é uma organização dos próprios trabalhadores, então todo mês a gente paga 10% do nosso salário para o sindicato, porque o sindicato ele vai pagar um advogado para ficar ali disponível para qualquer trabalhador que tiver algum problema de trabalho. Se ele for sindicalizado, o sindicato é quem oferece a defesa dele na justiça, né? O sindicato ele serve para organizar o trabalhador, para lutar por aumento de salário, para lutar por diminuição da jornada de trabalho. Então, quando a gente faz alguma greve, né, que muitas vezes a gente se queixa, é ruim, prejudica, mas a greve é uma forma de luta legítima do trabalhador. Se o trabalhador não faz greve, as mudanças na vida dele não chegam, porque o patrão nunca vai dar, né? Então, por exemplo, quando os professores se organizam para pedir aumento de salário, então se faz um abaixo-assinado, por exemplo, o sindicato organiza um abaixo-assinado e se pede aquilo ao patrão, ao governo, e o governo não entra em acordo e não consegue resolver aquela questão salarial ou qualquer outra questão que beneficie o trabalhador para. Porque parando, ele não tem como lucrar. O serviço para e a partir daí é quando as lutas, os conflitos vai para a justiça e na justiça tenta se resolver as questões, né? Então, a forma do trabalhador encontrar foi justamente através das greves, que nessa época que eu estou falando, século XVIII, quando um trabalhador de fábrica fazia uma greve, a polícia ia em cima e batiam, muitos morriam, muitos apanhavam, muitos iam presos. Então, aos poucos, a luta, a resistência dos trabalhadores persistindo em cima daquilo que eles consideravam correto, é que fez com que essas coisas virassem leis e garantisse ao trabalhador as horas de trabalho por semana, que no caso é 8 horas, a jornada de 8 horas, a jornada de você ter o descanso semanal, o final de semana, você ter direito a férias, você ter direito a 13º. Então, tudo isso foi luta e organização dos próprios trabalhadores, que ao longo do tempo, se vendo explorado com o processo industrial, eles vão começar a se organizar e encontrar formas de resistir e de lutar. Então, como eu estava colocando para vocês, as fábricas, o regime de trabalho nas fábricas, ele é dividido. Cada pessoa, você trabalha numa fábrica de sapato, você não constrói o sapato inteiro, como na época que era artesanal, né? Ou no modo de produção artesanal. Você faz uma etapa daquele trabalho, né? Um coloca sola, o outro costura, o outro dá acabamento, o outro, né, inverniza ou pinta, enfim. E no final o produto está pronto. Então o trabalhador, a fábrica ela produz muito mais rápido por causa das fábricas, por conta da mão de obra do trabalhador que foi substituído pela máquina. No entanto, o trabalhador não teve grandes mudanças, teve acesso a mais coisas. E outra coisa, o salário ele existe porque de que adiantava as fábricas produzirem tanto e produzir tão rápido se não tivesse quem comprasse. Então o trabalhador ele passa a receber um salário para ele comprar o produto que ele mesmo produz. Então essa modernidade ela não tem somente impactos positivos, né? Ela teve impactos negativos e muito negativos também, né? Para o meio ambiente e para a sociedade. Uma das questões que eu quero colocar aqui além de tudo isso, houve uma transformação nos transportes. O transporte marítimo ele ficou muito mais rápido,
porque foram criadas máquinas para colocar dentro dos navios e os navios irem mais rápido e circular com mercadorias e com pessoas e com ideias. É importante que se diga, com livros, com informação. Então, a comunicação ela fica muito mais rápida, né? Pela terra, através dos trens, que são máquinas a vapor, movidas a vapor, e que a Inglaterra era quem vendia tudo isso para todos os lugares. Eu falei do exemplo dos engenhos, que aqui também começa a se modernizar, o Brasil começa a comprar máquinas de engenhos de moer cana muito mais rápido do que os antigos engenhos de bois e tal, né? Mas aí, então é importante que você revise a aula passada, leia o capítulo sobre o assunto para refrescar ainda mais, reforçar, e a gente vai começar a entrar também nas atividades. Então, essa forma industrial de sociedade, ela é chamada também de sociedade capitalista, ou seja, tudo passou a girar em torno do capital, em torno do dinheiro. As fábricas produziam para vender e para lucrar, né? E a vida passou a tudo ter um valor de mercadoria. O tempo de vida do trabalhador, o conhecimento do trabalhador, a saúde do trabalhador virou uma mercadoria. Ele vende em troca de salário. Tudo que a indústria produz coisas, todo dia se produz coisas novas e essas coisas é feita propaganda para que a gente compre, compre, compre e consuma bastante. Então, esse tempo de pandemia também tá para a gente pensar que agora, nesse momento, a gente está podendo refletir que a vida da gente, a gente tem outras coisas para dar valor. A saúde é muito mais importante, a família da gente é muito mais importante, cuidar da própria vida é muito mais importante, saber que a roupa, que a mercadoria, que o carro, que a televisão, tudo isso é importante, mas tudo isso perdeu, de certa forma, o valor, porque, e que a gente não precisa de consumir tanto. Porque quanto mais a gente compra, quanto mais a gente consome, mais a gente também polui, mais a gente também degrada o meio ambiente. E sem falar que a gente está colaborando para essa sociedade de mercado, onde tudo é mercadoria, né? Então, o valor real das coisas ele se perdeu para dar valor ao que pode ser comprado, não é? E aí a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra, ela vai se espalhar pela Europa, ela vai chegar até o Brasil nesse momento, que ainda não era, já era um país independente, mas ainda um país só agrário, mas aí começa a chegar as primeiras fábricas também e os engenhos movidos a vapor e os transportes de trem e os transportes de navio a vapor, tudo vai ficar muito mais rápido, tudo vai começar a tomar esse ritmo que a gente tem de uma sociedade tão rápida, que tempo passou a ser dinheiro, como eles dizem, os capitalistas, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, quanto mais se produz rápido em menos tempo e mais veloz possível para que o mercado consuma e venda e polua e explorem as pessoas, né? Então, essa revolução industrial ela só tendeu a crescer, ela só tendeu a se desenvolver cada dia mais e a alterar a forma de vida das pessoas, não é? Por exemplo, um dos impactos da revolução industrial no Brasil é que a Inglaterra vai começar a forçar o Brasil também a libertar os escravos, porque o Brasil era um país escravocrata. E escravo não compra mercadoria porque não recebia dinheiro pelo trabalho. Então a Inglaterra vai começar a usar o discurso de que de pena da pessoa negra, quando na verdade era interesse de que aquele escravo fosse libertado e se tornasse um operariado ou um proletariado para receber salário e com salário poder comprar aquelas mercadorias que chegavam no país, né, pelas fábricas estrangeiras principalmente. Então, houve esse impacto todo e a sociedade vai mudando paulatinamente. Essa revolução industrial está aí, está a cada dia acontecendo, está a cada dia se desenvolvendo, mas trazendo também seus impactos positivos e negativos. Então, por hoje a gente fica aqui. Um abraço, se cuidem. A cidade está crescendo o número de pessoas contaminadas. A gente tem que se cuidar para poder voltar às nossas atividades. Vamos cuidar da casa, ajudar os pais e
aproveitar o tempo para estudar também, para não perder tempo, né? Estudar, porque não é que eu concordo que tempo seja dinheiro. Tempo é precioso para a gente também se enriquecer e aumentar o nosso conhecimento. Um abraço a todos.